tudo bem com vocês que estão aqui presentes no nosso canal Peijar? Antes de curtir esse vídeo com os nossos alunos Nicole e Felipe do nono A, apresentando um pouquinho sobre a história do cinema brasileiro na nossa eletiva Se Emocione, não deixe de curtir e acionar aí o sininho do nosso canal, hein? Para receber todas as novidades que aqui acontecem. Vamos juntos comigo e com a professora Joyce Rosa e juntamente com os alunos Nicole e Felipe do nono A, descobrir um pouquinho mais sobre essas emoções que nos reserva do nosso cinema brasileiro, hein? Espero que vocês curtam! Os alunos da eletiva Se Emocione irão contar um pouquinho sobre a história do cinema brasileiro. Há 124 anos ocorria a primeira exibição pública de cinema no Brasil, no dia 5 de novembro de 1896, no Rio de Janeiro. Foram projetados 8 pequenos filmes, de cerca de um minuto cada um, para a elite carioca, na Rua do Ouvidor. Quase 2 anos depois, no dia 19 de junho de 1898, o ítalo brasileiro Afonso Secreto registrou as primeiras imagens em movimento no Brasil. Afonso estava a bordo de um navio e gravou imagens da sua chegada à Baía da Guanabara. Alguns historiadores consideram que, na verdade, as primeiras gravações brasileiras teriam acontecido em 1897 na cidade de Petrópolis. 5 de novembro, outros o comemorou em 19 de junho. Como os dois acontecimentos foram memoráveis, alguns atribuem o Dia Nacional do Cinema Brasileiro ao dia 5 de novembro, os outros o comemoram em 19 de junho. Outras fontes afirmam que a data de 5 de novembro seria ainda uma homenagem ao aniversário do cineasta Paulo César Saraceni e também a data da morte do cineasta Humberto Mauro. Acompanhar as histórias cinematográficas brasileiras é um passeio pela própria história do país. Nas telonas se refletiram os avanços tecnológicos, os contextos social e político, os períodos de crise e de prosperidade nacionais. As primeiras filmagens brasileiras mostravam curtas cenas cotidianas, como filmes bailado das crianças do colégio no Andaraí e a chegada do trem em Petrópolis, considerado o primeiro filme brasileiro. Os primeiros filmes de ficção datam do início do século XX. Normalmente eram sobre crimes noticiados nos jornais. Surgiram os primeiros filmes cantados em 1909. Os atores ficavam atrás da tela, dublando-se ao vivo. O primeiro filme com som data de 1929, Acabaram-se os Otários, de Luiz Barros. A Cinédia, o primeiro grande estúdio do Brasil, surgiu na década de 1930 e lançou a atriz Carmen Miranda. Outro grande estúdio foi a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, inaugurada em 1949. O primeiro filme brasileiro a vencer o Festival de Cannes na categoria Aventura veio da Vera Cruz, O Cangaceiro, 1953, de Lima Barreto. Carmen Miranda, 1909-1955. Foi uma cantora, atriz e dançarina luso-brasileira. Ficou conhecida como a Pequena Notável. Era uma espécie de símbolo da América Latina, com seus brincos de argolas, babados e balangandã.
Deixou clássicos da música como Tá Pra Você Gostar de Mim e do cinema, como Uma Noite no Rio. Em 1936, Carmen Miranda estreou no cinema na comédia musical Alô Alô Carnaval, quando cantou acompanhada da irmã Aurora Miranda. Gravou grandes sucessos como No Tabuleiro da Baiana, em 1936, de Ari Barroso, Camisa Listrada, em 1937, de Assis Valente, Boneca de Piche, em 1938, e Na Baixa do Sapateiro, em 1938, de Ari Barroso. Em 1939, Carmen Miranda brilhou na comédia musical Banana da Terra, quando apareceu caracterizada de baiana, personagem que ela incorporou até o fim de sua vida. No musical, cantou a música O que é que a Baiana Tem, de Dorival Caymmi, que virou um clássico na voz da cantora. Ainda em 1939, o sucesso de suas apresentações projetou Carmen nos Estados Unidos. No ano seguinte, a cantora apresentou-se na Casa Branca em uma festa para o presidente Roosevelt, pelo seu 7º ano na presidência dos Estados Unidos. Em 1940, Carmen estreou nos Estados Unidos com o filme Serenata Tropical. No dia 24 de março de 1941, foi a primeira sul-americana a receber uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Carmen Miranda fez um total de 14 filmes nos Estados Unidos e 6 filmes no Brasil. Aqui é a Carmen Miranda deixando sua marca na calçada da fama. Chanchadas. Nos anos 40 e 50 surgiu a Atlântida cinematográfica, que revelou Grande Otelo e Anselmo Duarte, e apostava suas fichas nas chanchadas, filmes cômicos de baixo orçamento. Período conhecido como chanchadas, elas eram comédias musicais, misturadas com elementos de filmes policiais e de ficção científica. Quando o gênero chegou por aqui, a crítica nacional o considerava um espetáculo vulgar. Por isso, ele foi apelidado de chanchada, palavra de origem controversa, atrelada à língua espanhola significando porcaria. Apesar da crítica, os filmes estavam entre os grandes sucessos de bilheterias do país. Amácio Mazzaropi, O Eterno Jaca-Tatu, São Paulo, 9 de abril de 1912, São Paulo, 3 de junho de 1981. Foi um ator, humorista, cantor e cineasta brasileiro, considerado o maior cômico do cinema brasileiro. Suas produções foram fenômeno de público por mais de 3 décadas. Suas produções com cara de fazenda e do interior deixou um legado na comédia brasileira. Alguns de seus 32 filmes, Jeca Tatu, 1959, O Corintiano, 1966. O filme Tapete Vermelho conta a história de Quinzinho, que mora em uma roça bem distante de qualquer cidade grande. Decidido a cumprir uma promessa, ele decide levar seu filho Neco, de 9 anos, para assistir um filme estrelado por Mazzaropi, em uma sala de cinema, assim como fez seu pai quando era garoto. Desejando cumprir a promessa a qualquer custo, Quinzinho, sua esposa Zulmira, Neco e o burro Policarpo viajam pelas cidades em busca de um cinema que possa exibir o filme. Vale a pena conhecer mais sobre Mazzaropi. O cinema novo marca os anos 60. Cineastas levaram para as telas preocupações sociais e políticas, com produções com baixos orçamentos. A frase célebre, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, de Clauber Rocha, sintetiza o cinema da época. Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe são símbolos dessa fase. Dessa época, o filme Dona Flor e seus dois maridos, em 1976, de Bruno Barreto, teve recorde de público só superado em 2010, com Tropa de Elite 2, de José Padilha. A criação da Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual e a Lei do Audiovisual, de 1993, significaram a volta do cinema brasileiro. Historiadores consideram o filme Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, em 1994, de Carla Camorati, o início da retomada. O filme teve repercussão internacional. Desse período temos o Quatrilho, 1995.
O Que é Isso, Companheiro, 1997, Central do Brasil, 1998. Os três foram indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme O Auto da Compadecida, 2000, no exterior, recebeu o prêmio do Júri Popular do Festival do Cinema Brasileiro de Miami. Premiados em festivais também foram Carandiru, 2003, Lavoura Arcaica, 2001, Amarelo Manga, 2003, Cidade de Deus, 2002, Tropa de Elite, 2007. Minha Mãe é uma Peça, 2013, é exemplo de comédia brasileira que atingiu grande público. Outros filmes brasileiros, bastante apreciados em festivais internacionais, estão entre as produções independentes como Aquários, 2016, e Bacurau, 2019, ambos de Kleber Mendonça Filho. Bacurau foi o segundo filme a conquistar o prêmio do júri no Festival de Cannes. O primeiro a vencer essa categoria havia sido O Pagador de Promessas, 1962, de Anselmo Duarte. Bacurau também ganhou o prêmio de melhor filme nos festivais de Munique e de Lima. O documentário Democracia em Vertigem, 2019, de Petra Costa, foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem. Aqui é uma das premiações do Oscar, indicando Democracia em Vertigem. Apesar dos inúmeros prêmios conquistados em grandes conceituados festivais internacionais, um dos grandes problemas enfrentados pelo cinema nacional ainda é o preconceito do público. De acordo com a Agência Nacional do Cinema, Ancine, o número de filmes brasileiros subiu de 79 em 2008 para 185 em 2018, mas o público se manteve estável. A arrecadação de filmes nacionais corresponde a 7,5% do faturamento estrangeiro. Neste ano, marcado pela pandemia mundial, as produções tiveram que ser paralisadas e os cinemas ficaram fechados. Alguns produtores lançaram seus filmes diretamente nas plataformas de streaming, como foi o caso do documentário Aeroporto Central, de Karen Ainouz. E por falar em streaming, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional projeto de lei que obriga plataformas de streaming a investirem 10% do faturamento em conteúdo nacional. Talvez essa possa se tornar a nova forma de ver cinema no mundo pós-pandemia. Aqui estão as referências utilizadas na nossa seletiva Se Emocione, que parabeniza o Dia do Cinema Brasileiro, 19/6. E aí, vocês curtiram um pouquinho da história do cinema com os nossos alunos? Pois é, o mês de junho é comemorado, então, o Dia do Cinema Brasileiro. Eletiva Se Emocione, aqui na Escola José Augusto Ribeiro. E deixa um pouquinho aí na descrição do vídeo, no nosso canal, qual é o seu filme brasileiro favorito, hein? Estou curiosa, juntamente com os alunos, para descobrir qual o seu filme brasileiro favorito. Tchau, tchau, abraços!